A última pesquisa, publicada pelo Datafolha, revelou que a aprovação de Lula Lelé desabou para 24% e é a pior de todos os seus mandatos. Em apenas 2 meses, ela caiu 11 pontos percentuais, de 35% para 24%, chegando a um patamar inédito, nunca antes visto na história deste país para o pepetista em suas 3 passagens pelo Palácio do Planalto. Lula colheu a pior avaliação de sua vida como presidente. Antes, ele chegou a atingir 28% de ótimo e bom em outubro e dezembro de 2005, no auge da crise do mensalão, lá no seu primeiro mandato. A reprovação também é recorde, passando de 34% para 41% aqueles que acham seu governo ruim ou uma merda, ou seja, péssimo. Já em uma avaliação do IPEC, que é o antigo Ibope, Lula Lelé perdeu mais de 1/3 dos seus eleitores. Segundo o Instituto, entre aqueles que votaram em Lula na eleição de 2022, a porcentagem dos que não desejam sua recandidatura subiu de 24% para 32%. De acordo com o levantamento, o percentual de brasileiros que acham que Lula não deve disputar um novo mandato subiu de 57% para 62%. Em número de votos, dos mais de 60 milhões de votos que recebeu em 2022, o presidente conseguiria, a se manter esta análise, apenas cerca de 40 milhões de votos. Metade desse número, vale trazer aqui como curiosidade, é composto por inscritos no programa Bolsa Família. Isso aí. Olha que sensacional, hein? Será que o Lula quer que o Bolsonaro concorra? Porque o Bolsonaro acho que não perdeu. Acho até que ele aumentou o número de votos, não? Verdade. Pois não, doutor Darby. Ô Pavinato, o suprassumo disso aqui, né, é a queda da avaliação do governo petista nas camadas em que ele era mais bem avaliado, né? Até quem ganha 2 salários mínimos, na população do Nordeste. Então esses índices foram muito altos em faixas de população em que o Lula sempre foi muito bem avaliado. E eu acho que no fundo disso é a economia. É a percepção do cidadão comum do preço das coisas, né? Nós estamos vendo a inflação de alimentos, preço de ovo. A última proteína que sobrou, o pessoal está fazendo churrasquinho de ovo. Picanha não sobrou, né? Então churrasquinho de ovo. Do ovo vai sobrar o peido. Né? Pois é, exato. Então, é a percepção do cidadão comum em relação às coisas que são do cotidiano. É o preço da mercadoria na gôndola do supermercado, é o preço da mercadoria na feira, é a percepção do cidadão em relação ao mundo real. E é isso que está conduzindo os índices de reprovação do governo Lula aos piores da história, né? E, de fato, é um governo péssimo mesmo, né? É um governo muito ruim. Eu acho que só perde em ruindade para Dilma II. Só perde para Dilma II. Não acho que está pau a pau. Então é isso. Agora, Ana Paula, não é apenas o Lula, né, que está em baixa. Vale lembrar que a percepção negativa dos brasileiros sobre, né, a imagem da primeira Janja, da primeira dama Janja, disparou 18 pontos percentuais em 3 meses. De acordo com a pesquisa Atlas Intel Bloomberg, 58% dos brasileiros têm uma imagem negativa dela, contra 32% que a vê de forma positiva. Precisava 10% sequer sabem que ela é. Não souberam responder. Para a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, é machismo, é misoginia. Você veja, né? Lembra, Ana Paula, você que é antiga como eu? Lembra que antigamente tinha aquela série Tarcísio e Glória? Lembro. Era o casal do Brasil. Tarcísio Meira e Glória Menezes. Exatamente. Tarcísio e Glória. Lula e Janja se tornaram um Tarcísio e Glória ao contrário. Não é? É muito ruim, né? Nossa. Olha, pegando aí a fala do nosso querido aí colega, não é a economia. Concordo plenamente que a economia está deixando aí os brasileiros com uma desaprovação total do governo Lula e da sua companheira Janja. Mas a forma como o presidente Lula trata esta questão, isso é de uma falta de
sensibilidade completa. O Sidônio, ele foi assim, um gênio quando ele disse deixa o Lula falar, porque as coisas estão caras no supermercado. E aí o que o Lula fala? Se tiver caro, não compra. Mas é um vagabundo, né? É a primeira dama e o vagabundo mal avaliado. É a primeira dama e o vagabundo. Então, assim, são dois elementos. Tem a questão da economia, tem a questão de quanto mais ele fala, pior fica. E eu diria que é a pior avaliação dele em relação aos outros mandatos dele, porque hoje nós temos redes sociais, porque o Lula já era ruim naquela época. Desde o primeiro mandato dele, ele já era ruim, era mentiroso, usava dados falsos, falava asneiras pelo mundo afora a respeito do Brasil. Só que não tinha como você comprovar, não tinha o print da internet para você comprovar e mostrar que o dado não era aquele, para desmascarar ele em tempo real. Hoje ele é desmascarado em tempo real. Então isso torna essa desaprovação dele agora, nesse momento, muito pior. Agora, além de tudo, acompanhar por essa figura icônica que é a primeira-dama do Brasil, hoje é ladeira abaixo na desaprovação. E até o tempo real, né, uma piada, né, porque o tempo real dele também está desvalorizado, né? É uma coisa incrível. Você sabe que antigamente, quando você pensa em protesto, você fica imaginando, Arthur, professor, o povo vê o político, né, e xinga, né, e fala palavras de baixo calão e tal. Hoje não, hoje para protestar contra o Lula, é só você juntar um monte de gente para e começar a falar discurso, 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 discurso. Opa, Vivi, antigamente o protesto contra o político era arremessar ovo, mas o ovo está muito caro, ninguém vai gastar ovo. É a única coisa que tem para comer. Exato, ninguém vai gastar. Eu queria fazer dois comentários, Pavinato. O primeiro você mencionou aqui que se a eleição fosse hoje, o Lula teria cerca de 40 milhões de votos, que é muito menos do que os 60 milhões que ele teve. 40 milhões de votos é menos do que o Haddad teve em 2018, que foram 47 milhões. Ou seja, o Lula hoje está pior do que o Haddad. Olha só, isso é simbólico, hein? E o outro ponto é a questão da moedor de popularidade. Sem dúvida nenhuma, o maior moedor de popularidade é a inflação de alimentos. E quanto a isso, não há nenhuma dúvida. É pior do que recessão econômica, é pior do que desemprego. Nada é pior para a popularidade de um governante do que inflação de alimentos, porque bate no bolso da população. Mas eu queria acrescentar um segundo episódio, a polêmica do Pix. Aquilo acabou com o governo Lula. Eles tentaram usar o Pix para monitorar todo mundo que movimentava até R$5.000, gerou uma repercussão extremamente negativa e de lá para cá a popularidade só cai do presidente Lula.